A sirene da viatura da Polícia Rodoviária Federal cortou o silêncio da BR-116, próximo a Campinas, quando a agente Mariana Santos avistou uma Ferrari vermelha passando a 180 km/h em uma zona de 120. Era uma terça-feira de manhã, o trânsito estava tranquilo e ela havia acabado de tomar seu café quando o radar disparou. Mais um playboy, achando que as leis não se aplicavam a ele. Pensou enquanto ligava a sirene e partiu em perseguição. O que ela não imaginava era que estava prestes a viver o encontro mais surreal e encantador de seus 8 anos de carreira na estrada. O motorista da Ferrari diminuiu a velocidade imediatamente ao ver as luzes piscando no retrovisor e encostou no acostamento com a educação de alguém acostumado a lidar com autoridades. Mariana estacionou atrás do carro esportivo, ajustou o cap e caminhou em direção ao veículo com a postura profissional que havia aperfeiçoado ao longo dos anos. Aos 32 anos, ela era conhecida entre os colegas por sua seriedade e imparcialidade. Não importava se fosse um caminhoneiro ou um empresário, todos recebiam o mesmo tratamento respeitoso, mas firme. Se você já está curioso para saber como essa abordagem vai terminar, deixa aquele like e se inscreve no canal, porque essa história vai para lugares que você jamais imaginaria. Comenta aí de qual estado você está assistindo. Eu quero saber que essa história incrível está chegando em pessoas que entendem que às vezes os encontros mais inesperados acontecem nos momentos mais comuns. E não esquece de ativar o sininho, porque histórias como essa provam que a vida real pode ser mais surpreendente que qualquer filme. Quando Mariana se aproximou da janela do motorista, ela preparou mentalmente o discurso padrão sobre excesso de velocidade e os riscos para a segurança no trânsito. Mas quando o vidro desceu e ela se deparou com aquele sorriso inconfundível, sua mente simplesmente travou por alguns segundos. Ali estava Ronaldinho Gaúcho, o ídolo do futebol mundial, olhando para ela com aquela expressão travessa e carismática que havia conquistado milhões de fãs ao redor do planeta. "Boa tarde, agente", disse Ronaldinho com aquela voz suave e o sotaque gaúcho característico. "Eu sei que estava um pouquinho acima da velocidade. Desculpa aí, estava distraído pensando em umas coisas." Mariana piscou algumas vezes, tentando processar a situação. Em 8 anos de PRF, ela havia parado políticos, empresários, até mesmo alguns jogadores de futebol, mas nunca alguém com a aura magnética de Ronaldinho. Mesmo assim, sua formação profissional falou mais alto e ela conseguiu manter a compostura. "Senhor Ronaldo de Assis Moreira", ela disse, lendo o nome na carteira de habilitação que ele havia estendido. "O senhor estava trafegando a 180 km/h em uma zona de 120. Isso configura infração gravíssima com possibilidade de suspensão da carteira." Ronaldinho assentiu com a cabeça, mantendo aquele sorriso que parecia iluminar todo o ambiente ao redor. "Você está certíssima, agente. Não tenho desculpa não. Estava mesmo errado." Ele fez uma pausa e inclinou ligeiramente a cabeça. "Posso perguntar seu nome? Quero saber quem é a pessoa que está fazendo seu trabalho com tanta dedicação." "Agente Mariana Santos", ela respondeu, sentindo uma estranha mistura de profissionalismo e nervosismo. Havia algo na maneira como ele falava, completamente sem arrogância ou tentativa de usar sua fama para escapar da multa, que a deixou impressionada. "Mariana", Ronaldinho repetiu o nome como se estivesse saboreando cada sílaba. "Nome bonito. E você é de onde, Mariana?" "Senhor Ronaldo, eu preciso focar na infração", ela disse, tentando manter a conversa nos trilhos oficiais, mas já sentindo que sua determinação estava sendo testada por algo que ia além do charme superficial. "Claro, claro", ele concordou imediatamente. "Você está fazendo seu trabalho e eu respeito muito isso. Minha mãe sempre me ensinou a respeitar quem trabalha honestamente." Ele fez uma pausa e olhou diretamente nos olhos dela. "Mas posso fazer uma pergunta?"
Você gosta de futebol? A pergunta pegou Mariana desprevenida. Sim, gosto. Sou flamenguista desde pequena. O sorriso de Ronaldinho se alargou ainda mais. Flamenguista? Que legal! Joguei contra o Flamengo muitas vezes, time com muita tradição, muita paixão. Ele gesticulou animadamente. E você joga também ou só torce? Eu jogava quando era mais nova, Mariana admitiu, sentindo-se estranhamente à vontade para compartilhar informações pessoais. Parei quando entrei na academia da polícia. Que posição? Meio-campo. A posição mais importante do time. Ronaldinho exclamou com entusiasmo genuíno. O meio-campo é o coração do futebol. É de lá que sai a criatividade, a distribuição, o ritmo do jogo. Mariana se pegou sorrindo apesar de si mesma. Havia algo contagiante na paixão com que ele falava sobre futebol, uma autenticidade que transcendia sua fama. O senhor sempre foi assim, animado com o futebol? Sempre, Ronaldinho respondeu sem hesitação. Desde pequeno, minha mãe diz que eu dormia abraçado com a bola. Futebol não é só meu trabalho, é minha vida, minha alegria. Ele olhou para ela com curiosidade genuína. E você, Mariana, o que te fez escolher a PRF? A pergunta era tão sincera, tão interessada, que Mariana se viu respondendo antes mesmo de pensar. Queria fazer a diferença, sabe? Proteger as pessoas nas estradas, salvar vidas. Pode parecer clichê, mas é verdade. Não é clichê não, Ronaldinho disse com seriedade. É nobre, você salva vidas todos os dias e eu fico aqui correndo feito louco na estrada. Ele balançou a cabeça com autocrítica genuína. Você está certa em me multar. Eu mereço. Você consegue imaginar como a Mariana deve estar se sentindo nesse momento? Escreve sorriso nos comentários se você acredita que a sinceridade e humildade podem conquistar qualquer pessoa. Mariana olhou para o talão de multas em suas mãos, depois para Ronaldinho, que aguardava pacientemente sua decisão sem qualquer pressão ou tentativa de influenciá-la. Havia algo profundamente respeitoso na maneira como ele aceitava as consequências de seus atos, sem usar sua fama como escudo. Senhor Ronaldo, ela começou, sua voz ligeiramente menos formal. O senhor entende que preciso aplicar a multa, né? Não posso fazer exceções. Claro que entendo, ele respondeu imediatamente. Você tem seu trabalho, suas responsabilidades. Eu que fui irresponsável. Ele fez uma pausa. Mas posso te pedir um favor? Mariana ergueu uma sobrancelha curiosa. Você pode me explicar exatamente quais são os riscos de dirigir nessa velocidade? Não para me livrar da multa, mas porque eu quero realmente entender. Às vezes a gente faz as coisas sem pensar nas consequências. A pergunta surpreendeu Mariana pela sinceridade. Bem, a 180 km/h, a distância de frenagem aumenta drasticamente. Se um animal atravessar a pista ou se houver algum obstáculo, o tempo de reação fica muito reduzido. E em caso de acidente, ela hesitou. Pode falar, Ronaldinho encorajou. Eu preciso ouvir isso. Em caso de acidente nessa velocidade, as chances de sobrevivência são muito baixas, tanto para o motorista quanto para outras pessoas envolvidas. Ronaldinho ficou em silêncio por alguns segundos, processando a informação. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Sempre pensei só em mim, no meu carro, na minha pressa. Ele olhou para ela com uma expressão séria. Obrigado por me explicar, Mariana. De verdade. Mariana começou a preencher a multa, mas se pegou conversando enquanto escrevia. O senhor estava com pressa para algum compromisso? Estava indo para um evento beneficente em São Paulo. Ronaldinho explicou. Instituto que ajuda crianças carentes a jogar futebol. Mas agora percebo que se eu tivesse me acidentado, não ia ajudar ninguém, né? É um trabalho bonito, Mariana comentou, genuinamente impressionada.
Deve ser gratificante ver as crianças realizando sonhos. É a melhor parte da minha vida, Ronaldinho disse, e pela primeira vez sua voz carregou uma emoção mais profunda. Eu tive sorte, consegui realizar meus sonhos no futebol. Agora quero ajudar outras crianças a terem a mesma oportunidade. Enquanto finalizava a multa, Mariana se pegou pensando em como aquele encontro estava sendo diferente de qualquer outro em sua carreira. Não era apenas o charme ou a fama de Ronaldinho. Era sua autenticidade, sua capacidade de transformar uma situação potencialmente constrangedora em uma conversa genuína entre duas pessoas. "Pronto", ela disse, entregando a multa. Multa por excesso de velocidade, 180 km/h em zona de 120, 7 pontos na carteira e multa de 880,41. Ronaldinho pegou o papel e olhou para ele com atenção. "Obrigado, Mariana. Você fez seu trabalho com muito profissionalismo." Ele fez uma pausa. "E me ensinou uma lição importante hoje." "Que lição?" "Que às vezes a gente precisa parar para pensar nas consequências dos nossos atos. E que existem pessoas como você que se importam de verdade com a segurança dos outros." Mariana sentiu um calor estranho no peito. "Obrigada, Sr. Ronaldo. E dirija com cuidado, por favor." "Pode deixar", ele prometeu. "E Mariana, sim, se um dia você quiser visitar o Instituto, conhecer o trabalho que fazemos com as crianças, seria uma honra receber você lá." Mariana hesitou. "Eu não sei se seria apropriado." "Claro que seria", Ronaldinho insistiu. "Você trabalha protegendo as pessoas. Nós trabalhamos educando crianças. Somos do mesmo time, só em campos diferentes." A comparação fez Mariana sorrir genuinamente pela primeira vez durante toda a abordagem. Talvez eu apareça lá um dia." "Espero que sim", Ronaldinho disse, ligando o motor da Ferrari. "E obrigado mesmo, Mariana. Hoje você me fez uma pessoa melhor." Enquanto a Ferrari se afastava, agora respeitando rigorosamente o limite de velocidade, Mariana ficou parada no acostamento, processando o que havia acabado de acontecer. Em 8 anos de PRF, ela havia aplicado milhares de multas, mas nunca havia saído de uma abordagem sentindo-se inspirada e tocada pela humanidade da pessoa multada. 3 semanas depois, durante seu dia de folga, Mariana se viu dirigindo até o Instituto de Ronaldinho em São Paulo. Ela havia pesquisado sobre o trabalho dele e ficado impressionada com o alcance e a seriedade do projeto. Quando chegou lá, foi recebida como se fosse uma velha amiga. "Mariana!" Ronaldinho exclamou ao vê-la, aquele sorriso característico iluminando seu rosto. "Você veio! Que alegria!" Ele a levou para conhecer as instalações, apresentou-a às crianças como a agente da PRF mais profissional que já conheci e mostrou com orgulho genuíno cada aspecto do trabalho desenvolvido ali. Mariana ficou tocada ao ver como ele interagia com as crianças, não como uma celebridade fazendo caridade, mas como alguém genuinamente interessado no desenvolvimento e bem-estar de cada uma delas. "Tio Ronaldinho", uma menina de cerca de 10 anos puxou sua camisa. "A tia Mariana é sua namorada?" Ronaldinho riu alto e Mariana sentiu o rosto esquentar. "Não, pequena. A tia Mariana é uma amiga muito especial que trabalha protegendo as pessoas nas estradas." "Que nem um super-herói?" a menina perguntou, olhando para Mariana com admiração. "Exatamente como um super-herói", Ronaldinho confirmou, piscando para Mariana. Durante o almoço no instituto, eles conversaram sobre suas vidas, seus sonhos, suas responsabilidades. Mariana descobriu que por trás da imagem pública de eterno garoto alegre, Ronaldinho carregava o peso da responsabilidade de ser um exemplo para milhões de pessoas. Ele, por sua vez, ficou fascinado pela dedicação dela ao trabalho e sua paixão por fazer a diferença na vida das pessoas. "Sabe o que mais me impressiona em você?" Ronaldinho disse enquanto observavam as crianças jogando futebol no campo.
É que você poderia ter me dado só uma advertência naquele dia. Eu sou famoso, poderia ter criado problemas para você se quisesse, mas você fez o que era certo independentemente de quem eu fosse. Essa é minha obrigação, Mariana respondeu simplesmente. Não, não é só obrigação, Ronaldinho insistiu. É caráter. E isso é raro hoje em dia. Os meses que se seguiram trouxeram uma amizade inesperada entre a agente da PRF e o ex-jogador de futebol. Eles se encontravam regularmente, às vezes no instituto, às vezes para um café, sempre com conversas que iam muito além das aparências superficiais. Mariana descobriu que Ronaldinho era um homem profundamente reflexivo, preocupado com seu legado e com o impacto que poderia ter na sociedade. Ele, por sua vez, admirava a integridade e a força de caráter dela. Você sabe que mudou minha vida naquele dia? Ronaldinho disse durante um de seus encontros, 6 meses após a multa. Como assim? Mariana perguntou surpresa. Você me tratou como uma pessoa normal, não como uma celebridade. Me fez pensar nas consequências dos meus atos. Desde aquele dia, eu dirijo diferente. Penso diferente sobre responsabilidade. Ele sorriu. E conheci uma pessoa incrível no processo. Mariana sentiu aquele calor familiar no peito. Você também mudou a minha perspectiva. Me mostrou que é possível ser famoso e continuar sendo humilde e genuíno. A amizade entre eles se tornou algo especial, baseada no respeito mútuo e na admiração pelas qualidades de caráter que cada um via no outro. Ronaldinho nunca mais foi multado por excesso de velocidade e sempre que passava pela BR-116 diminuía a velocidade e pensava na lição que Mariana havia lhe ensinado sobre responsabilidade. Mariana, por sua vez, se tornou uma embaixadora não oficial do Instituto de Ronaldinho, organizando visitas de outros policiais e promovendo o trabalho social desenvolvido lá. Ela descobriu que sua paixão por proteger pessoas se estendia naturalmente para ajudar crianças em situação de vulnerabilidade. A história do encontro entre eles se espalhou pelos corredores da PRF e pelos círculos do futebol, tornando-se um exemplo de como um momento de conexão humana genuína pode transformar vidas. Colegas de Mariana começaram a comentar sobre como ela havia se tornado ainda mais apaixonada pelo trabalho, enquanto amigos de Ronaldinho notaram uma maturidade e consciência social ainda maior em suas atitudes. Sabe o que eu aprendi com você? Mariana disse durante uma visita ao instituto quase um ano após o primeiro encontro. Que às vezes as pessoas mais importantes que conhecemos entram em nossas vidas nos momentos mais inesperados. E eu aprendi que um sorriso genuíno pode abrir portas, Ronaldinho respondeu, mas é o caráter que as mantém abertas. Eles riram juntos, observando as crianças do instituto jogando futebol com a mesma paixão que havia unido duas pessoas tão diferentes em uma amizade tão especial. Hoje, anos depois daquela multa na BR-116, Mariana e Ronaldinho mantêm uma amizade sólida, baseada no respeito mútuo e na admiração pelas qualidades que cada um trouxe para a vida do outro. Ela continua protegendo as estradas brasileiras com a mesma dedicação de sempre, mas agora também dedica parte de seu tempo livre ao trabalho social. Ele continua sendo o mesmo Ronaldinho carismático de sempre, mas com uma consciência ainda maior sobre sua responsabilidade como figura pública. A multa de 880,41 alhos que Mariana aplicou naquele dia se tornou um dos investimentos mais valiosos que ambos já fizeram, não em dinheiro, mas em crescimento pessoal, amizade verdadeira e na confirmação de que, às vezes, os encontros mais significativos da vida acontecem quando menos esperamos. O que você acha dessa história de como uma simples multa de trânsito se transformou em uma amizade tão especial? Você acredita que a sinceridade e humildade podem realmente conquistar qualquer pessoa?
Conta aí nos comentários sua opinião sobre esse encontro incrível entre duas pessoas tão diferentes. Se essa história te tocou, compartilha com alguém que precisa lembrar que a verdadeira grandeza está na humildade e que os melhores relacionamentos nascem do respeito mútuo e da autenticidade, não da fama ou do status social.